Eu acho que os meninos não apresentar a LDO, votar a resolução. Não, acho que o pessoal não subiu. Acho que os meninos devem pedir prazos, mais prazos. Bocudo, viu? Faz sentido. Mas não compra, não, né? A LDO vai apresentar, né? E vai apresentar a resolução também. E votar. Ou não? Não vai O projeto vai apresentar. Tá, os que estão aqui entrando, se você quiser falar com o pessoal, tem esses. E a resolução que é turno único, né? Aqui que eu quero pra votar. É turno único. Essa resolução aqui, ó. Qual que é? Aqui, ó. Ah, tá. Aqui. Você falou de novo aqui. Ah, tá. Tá, porque eu coloquei pra votar, né? Beleza. Aqui, o Wesley não vem hoje, né? Eu acho que não vai chegar. Você vai comemorar o aniversário dele hoje ainda? Ou vai esperar? Vamos comemorar o dele. Que dia mesmo? O dele é dia 18. Sexta-feira. Sexta agora? Nós vamos comemorar o dele, que deixa de ser besta, que o modelo vir. Não, o meu bolo. A reunião vai ser que dia? De março? Você vai falar pra resolver? Feriado? 9/23. Tá, então vamos colocar aqui pra uma vez. Ô, Júlia, eu vou deixar esse aqui pra justamente. E o Wesley eu quero ter muito mais. E ele é sobrinho dele. Não vem amanhã também. E ele vai. Quem vai entregar? Não tem. Pode falar dele. E ele é sobrinha. Dele. Acho que ele não vai. Vai. Ô, Alessandra, aqui, Pedro pediu para entregar para você. Isso aqui você já sabe o que é. Ele pediu para te mostrar. Ele pediu para mostrar aqui só. Não entender muito bem o que é, mas só pediu para mostrar isso. A resolução você viu? E o Wesley não vem. A resolução dele, a parte dele está funcionando, não tem problema. Ele faz parte da mesa. Eu vou ver netinho aqui. Já vai assinando aí então a resolução, o projeto e a resolução de vocês? Netinha? Quem for sentar no lugar de Wesley pode assinar. Porque a gente fazer tudo em dezembro, fica para outra mesa, né? Então a gente faz agora, que já ajuda nos primeiros gastos do ano, e a outra nós fazemos em dezembro, que fecha os gastos. Deixando assim, dezembro cruzeiral, não deixa só mais um caixa para fazer 150, previsto para dezembro, mas 250. E olha que teve uma coisa que eu não estou fazendo compra de nada. Vamos fazer mais pré, mas a pré da casa não. Aí eu quero, se o senhor quiser, a gente marcar de ir todo mundo para entregar, porque a Câmara, não mesmo de entregar, a Câmara, vocês não vão falar para que não, deixa isso para lá, porque se falar para as pessoas que gostam, eu já vou falar para devolver para a prefeitura para os gastos necessários da administração nos 4 meses. Quando a gente indica
fica um item, um gosta, outro não gosta. Quando você fala direto, você devolveu para lá. A gente pode colocar terceirizados em todas as secretarias mais necessários do cliente. O pessoal lá na Grande está questionando muita coisa de peças, valores. Tirando o site, isso foi o nome, agora de 8 milhões. Tem, então essa daqui ficou as bandas 465 e a estrutura de palco, som, iluminação, gradil, banheiro, tendas, camarins, as coisas. Tem pedido mesmo? Quase 400. Então você tem de 800. Você dá uma orientada? Sim. A nossa peça ela é a mais barata da redução do meio de Minas. Pode pegar como você está mais por dentro? exceto Lojota, que eles não têm esse investimento, né? Mas por exemplo, Augusto de Lima, Presidente Juscelino, Corinto, Morro da Graça, você tem ideia, nossa peça aqui vai chegar a 1 milhão. Só um bando de Presidente Juscelino 400 milhões. Aí você toca nesse ponto, assim, vocês estão falando um negócio de 8 milhões. Você não varia nem os 4 anos, nem os 4 anos. Eu falei, mas isso não tem possibilidade, tem essa possibilidade, não é? Mas como assim? Mas você sabe o que é? Aquele que eles fazem? A gente tem uma lei para poder agilizar isso, se adere na licitação. Uma coisa, você fez uma licitação para sua casa, para construir sua casa foi 200 mil. Eu vou aderir sua licitação para me fazer uma minha de 50 mil. Só que quando eu vou aderir sua licitação, eu tenho que aderir ela toda. Aderir é uma coisa. Isso está em cima do estado, porque daqui eles pegaram aqui. A menina até mandou para mim 8 milhões, quase 9 milhões, tá vendo? O que é isso aqui? Sistema. Não fala, não sei o que é. Fala aqui, eu acho que fala mais ou menos. Esse aqui. Estimado da contratação. É um valor estimado. Adesão diária. Porque quando nós, às vezes, se for adesão diária, assim, agora estimados são isso, mas a festa de Santo Hipólito vai chegar em torno de 800 mil reais. Nossa, 18 milhões. Sim, não, mas é bom. E outra coisa, gente, isso pode ficar de presente, inclusive, eu gostaria, presidente, ao final da festa, de ter acesso à pasta, que eu quero comunicar para a mesma pessoa que me fez o pedido. Inclusive, hoje, por exemplo, algumas questões que aqui são, por exemplo, sobre barraca. Ele fazia aqui, né, de barraca. O que eu faço? A gente ensina o credo, faz o decreto regulamentador. O que eu coloco? O pessoal da Ferrati, eles têm o melhor lugar e o preço mais barato. Depois eu venho e coloco o resto do pessoal de fora com o preço mais caro. Considerando o item que vai vender, por exemplo, quem vende cerveja refrigerante água, quem vende comida refrigerante água, quem vende comida não vende cerveja. E pelo tamanho. E aí emite-se um decreto, por exemplo, aquele lá. E aí a gente não pega na mão. Aí tá vendo o nome do começo do povo, por exemplo, aqui, Guia de Mira e Chaves. Aí eu mando o boleto para a pessoa, R$500 cada ponto. Aí eu mando isso aqui para o barraqueiro, ele paga de colocar lá na tesouraria. Ou seja, ficar no sistema do prefeitura, a gente não tem acesso. Antigamente, você fazia por um recibo e você pegava o dinheiro. Aí eu falei, não vou fazer assim, porque por mais que você tenha um recibo que a pessoa assinar, os organizadores gastam dinheiro. O que a gente faz? A gente agora na tributação, quando a tributação cai para a Turquia, ninguém mexe. Aí pode usar depois para ajudar a pagar a estrutura, mas a gente não dá acesso. Então tudo a gente faz isso. Por exemplo, a festa, desde a área das polícias, do corpo bombeiro, dos barraqueiros, da comissão que cria toda a comissão, a gente monta tudo, depois a gente pega a licitação, a gente pega as notas, monta uma pasta. Eu vou pedir até para trazer uma para cá, porque o que acontece? Você pega a folha de luz aqui, ó, gasto da festa entre estruturas e banda por 800, né? Correspondência. Os leitores. Tem esse aqui que é bem grande, aquele lá de você entregou, tá vendo? De Wesley. É de Wesley. Tem esse aqui que é de Wesley, também que já te entregou. Só deixa esses aqui pra vocês e remanejo na caixa. Você fala comigo. Já expliquei pra ele, só vou deixar todos eles. Tá, esse aqui é o seu? Você já viu? Você
pedir eles para pegar, então, qualquer cópia. Ah, isso aqui você vai ler? Alguma coisa ou quer que eu leia? Não. Que é o convite. Também? Mutirão final de semana, sexta-feira da Paixão também? Pode, velho. É isso aí, velho. As bombas que o povo arrumou pra nós, hein? Não, tem vídeo, velho. Você tem com isso, mas tem que chamar a gente pra vir nesses trem, né? Você vê mesmo? Eu venho lá que já terminando, você me acha. Não, calma, né? Eu só fico lá por moral. É, tá calma, meu. Leva a bitoneira, chama a galera e fica Só na foto, né? Bora! Por isso todo evento que tem, só vê churrasco, né? Tá prático o negócio. Doutora Netinha. Saudade de você chegar. Hã? Gente, né? Mas eu acho que não vai vir. Você viu o peixinho? Hã? Subiu, velho. Tá funcionando? Subiu, velho. Então faz 40 só. Juvenal tá funcionando? Som. Tá baixo. Ei, som. Ok? Som. Então vamos dar início, boa noite a todos. Convido o vereador Juvenal para secretariar aqui comigo, Juvenal. Vai, parceiro, eu vou ficar. Ah, não, você veio. Você tinha colocado no grupo, talvez não dava pra vir. Eu acho que o Wesley não vem hoje. Senta aqui perto de nós. Ah, tem que deixar uma resolução aqui. Vamos iniciar. Solicito seu secretário proceder à chamada inicial. Alessandro da Rocha Teixeira, Azemar Nunes de Lima, Edmar Júnior Louredo Filade, Grayson Silva Nonato, Juvenal Caldeira Neto, Luciene da Silva Ferreira, Roni Augusto de Almeida, Wesley Rodrigo da Silva e Wesley Jesus Saraiva. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos dessa reunião ordinária. Solicito os senhores vereadores para um momento de prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhores, nós temos algumas correspondências, aí eu vou deixar para a secretária encaminhar para vocês. Nós temos um ofício 28 de março de 2025 da Convívio, que faz um convite aos senhores vereadores. 18º leilão beneficente. No dia 26 de abril, às 10 horas, no Parque de Exposição Antônio Ernesto de Salvo, em Curvelo, Expo, também está fazendo o convite. Nós temos o ofício 10 de 2025, de resposta ao vereador Wesley, da solicitação que fez a secretária de Educação, Jane. Então, ela já respondeu. Peço também que encaminhe a cópia para o vereador Wesley. Ofício 9 de 2025, também resposta da secretária Jane à presidência. Resposta de ofício legislativo 73 de 2025, resposta também da Procuradoria do Município referente à pergunta do vereador Júnior. Peço à secretaria pode encaminhar para os vereadores uma cópia e deixar o restante na pasta. Na ordem da noite, nós temos aqui o encaminhamento da... tem a leitura da ata?
Faz o favor. Saltando a leitura da ata aí. Hã? Ata da 7ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Santo Hipólito, realizada aos 4 de abril de 2025, ano legislativo de 2025. Aos 4 dias do mês de abril do ano de 2025, excepcionalmente às 17h30, na sede do Poder Legislativo, cito na Rua Coronel José Roberto Viana, número 45, reuniu-se a Câmara Municipal de Santo Hipólito em reunião ordinária, previamente convocada nos termos regimentais. Verificada a hora e com a tolerância regimental, o senhor presidente Alessandro da Rocha Teixeira assumiu a direção dos trabalhos e solicitou a chamada inicial, estando presentes os seguintes vereadores: Alessandro da Rocha Teixeira, presidente; Azemar Nunes de Lima, vice-presidente; Wesley Jesus Saraiva, secretário; Edmar Júnior Louredo Filardi, Grayson Silva Nonato, Juvenal Caldeira Neto, Luciene da Silva Ferreira, Rony Augusto de Almeida e Oásio Rodrigo da Silva. Foi lida a ata da reunião ordinária anterior, sendo a mesma aprovada sem ressalvas. Foram lidas as correspondências, as quais foram colocadas à disposição dos senhores vereadores. O senhor presidente encaminhou ao plenário e às comissões permanentes a proposta de emenda parlamentar número 1 de 2025 à Lei Orgânica do Município de Santo Hipólito, que acrescenta o artigo 149A, 149B e 149C à Lei Orgânica do Município de Santo Hipólito. E, em seguida, o senhor presidente confirmou o encaminhamento do projeto de lei número 4 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com ou sem garantia da União e da outras providências, e do projeto de lei número 5 de 2025, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis do município de Santo Hipólito e da outras providências. E lembrou que nenhum dos 3 projetos tem pedido de urgência. Passou-se, então, a votação do projeto de lei complementar número 1 de 2025, tendo sido dada a palavra ao vereador Edmar para esclarecer se suas dúvidas acerca do projeto foram devidamente sanadas, posto que foi encaminhado ofício para a prefeitura, mas sem resposta. O vereador manifestou que não pretende obstruir o projeto, mas que possui dúvidas ainda sobre a necessidade dos cargos e que, como vereador, tem seu voto e suas opiniões, podendo vir a mudar seu posicionamento caso as respostas solicitadas fossem encaminhadas. Destacou a importância da lisura no comportamento da prefeitura e mencionou, por exemplo, o cargo de monitor de transporte escolar, que poderia ter sido incluído na lei anterior, mas não foi, embora compreenda que essa é uma decisão do prefeito. Ressaltou que a criação desses cargos gera custos e que, frequentemente, houve do Executivo a alegação de falta de recursos para a realização de alguns atos necessários, sugerindo que esses valores poderiam ser utilizados para outras demandas. Afirmou ser coerente com seu voto, mantendo-se contrário ao projeto. Afinal, expressou seu voto contrário aos projetos por entender que vão contra seus princípios e não contra as pessoas que ocuparão os cargos, nem contra o prefeito, cuja legalidade para tal ato reconhece. A vereadora Luciene manifestou-se solicitando que queria emanar seu voto somente ao final, pois foi muito cobrada e questionada pela população, tendo em vista que questionaram que poderia estar sendo tirada a oportunidade de alguns aprovados nos cargos de serviços gerais no concurso. O presidente explicou que há uma preocupação geral no sentido de que se deve esclarecer que a estrutura votada é de cargos de confiança, o que não influencia os cargos efetivos para os quais foram realizados concurso público. Esclarecendo ainda que o cargo de monitor de transporte escolar não é um cargo comissionado, e sim efetivo, a ser preenchido por meio de uma seleção prévia. O vereador Azemar também manifestou a sua preocupação do que seria de que a aprovação dos projetos em discussão pudesse prejudicar os concursados, tendo sido esclarecido a ele pelo prefeito via telefone que não é essa possibilidade. O vereador Juvenal manifestou, parabenizando o vereador Júnior por manter a sua opinião e ideologia, dizendo achar injusto não ter havido resposta aos questionamentos do vereador, pois o trabalho em parceria tem que vir de ambas as partes. Manifestou também que seria incoerente em pedir vista, pois já conversou diretamente com o Executivo e entende que o vereador Edmar tem total direito de pedir vista, pois não houve uma resposta dos seus questionamentos. Quanto aos questionamentos de determinadas pessoas, essas não buscam as informações devidas e que, com a aprovação desse projeto, não estão assumindo a responsabilidade do aspecto financeiro da Prefeitura, pois há a declaração do ordenador de despesas assumindo total responsabilidade. É um compromisso dele que declara ter condições de arcar com esse compromisso. Quando ele emana seu voto favoravelmente, mesmo que deixando um cheque em branco para a administração, ele ainda acredita e confia que ele vai colocar pessoas que têm condições de ocupar os cargos. E enquanto
enquanto vereadores, devem assumir a responsabilidade de que há pessoas dentro do Executivo que não têm condições de assumirem secretarias e, por isso, deveriam ir até o prefeito solicitar a troca. Falou-se da dedicação exclusiva que os cargos de confiança devem ter, pois, a partir do momento em que se dispõe a assumir um cargo, tem que ter competência e disponibilidade. A vereadora Luciene se manifestou dizendo que o vereador Edmar tem caráter e que, se fosse perseguidor, ele teria pedido vista, porém, ele é digno do que fala, parabenizando. Esclareceu que não opina em quem o prefeito indica para a ocupação dos cargos, mas destacou novamente o comportamento e tratamento de alguns servidores com o público. Deixou claro que os cargos não interferem nas vagas do concurso, pois os que foram aprovados no concurso são merecedores de estarem onde estão, e isso tem que ser levado em consideração. O vereador Azemar também mencionou acerca do tratamento que alguns secretários têm com o público e até com os próprios vereadores. O senhor presidente destacou a falta de resposta do Executivo aos questionamentos do vereador Edmar, dizendo que o mesmo teria possibilidade de pedir vistas, mas não o fez, demonstrando sua nobreza enquanto vereador. Esclareceu que o pedido de vista é justamente para sanar dúvidas e não para travar o projeto, e que o Executivo novamente falhou quanto à resposta e que o vereador teve que tirar suas dúvidas com os colegas. O vereador Grayson disse que essas falhas da Prefeitura demonstram uma falta de respeito do Executivo com a Câmara e que deveriam paralisar o projeto, e que está havendo uma falta de comunicação muito grande. O vereador Wesley parabenizou a fala do vereador Juvenal e Grayson e disse ter conversado diretamente com o senhor prefeito e que irá manter o seu voto por confiar no prefeito, deixando claro que estão votando em cargos e não em nomes que irão ocupar esses cargos. Também reclamou do atendimento de alguns secretários e que pretende, nas próximas falhas, trazer os casos à Câmara. Diz ter que ligar no prefeito para resolver algumas questões, pois os secretários não respondem, o que sobrecarrega o prefeito. O vereador Wesley disse que há necessidade de haver um respeito, e que, se fosse no caso dele, ele pediria vistas. E o que fizeram com o vereador é errado, devendo haver respeito. Manifestou o vereador Edmar, que diz que tudo que se faz hoje há uma reação depois, e só gostaria de respeito, pois é rotulado o tempo todo e está aqui para somar e não prejudicar ninguém. Espera que as coisas melhorem daqui para frente e que a falta de respeito não foi sua, e sim do Executivo. Passando à ordem do dia, o senhor presidente submeteu, em segundo turno de votação sem discussão, o projeto de lei complementar número 1 de 2025, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Submetido em segundo turno de votação, o projeto de lei complementar número 2 de 25, o mesmo também foi aprovado com 2 votos contrários dos vereadores Roni Augusto de Almeida e Edmar Júnior Loreto Filarte e 6 votos favoráveis dos demais vereadores. No expediente de pronunciamentos, manifestou o vereador Zemar Nunes de Lima, que cumprimentou a todos e agradeceu ao servidor Ney e toda a sua equipe pelos serviços prestados em Senhora da Glória, dizendo ter ficado um trabalho impecável. Pediu ofício para a troca de lâmpadas na rua Marculino de Melo e no E. Gonçalves. Na sequência, falou o vereador Wesley, que agradeceu a secretária Morgana pelo fornecimento de uma cadeira de rodas em tempo recorde. Elogiou a compra de um gerador de energia nas comunidades rurais, principalmente Valo Fundo, pois antigamente ficavam até 15 dias sem água. Convidou a todos para a festa de Valo Fundo, que ocorrerá neste domingo, agradecendo o apoio de todos. Mencionou a situação dos motoristas de Valo Fundo, dizendo que um motorista precisou de apoio e chegou a ligar 7 vezes para o responsável, ficando o dia inteiro sem resposta, no meio do mato e sem apoio nenhum. Agradeceu os servidores Gersim e Marcelo pelo trabalho desempenhado nas estradas rurais. O vereador Grayson reivindicou os salários dos motoristas, pedreiros e operadores de máquinas, pois eles ganham quase o valor de um salário mínimo, que os operadores têm que ser valorizados. Diz que os operários têm que ser valorizados. Diz que esteve na creche solicitando ofício à prefeitura para a compra de brinquedos. Com a palavra, a vereadora Luciene, que cumprimentou a todos e disse que não deixa de reconhecer o trabalho dos motoristas e operadores de máquina e disse que sempre terão o seu apoio em reconhecimento aos serviços prestados. Em seguida, disse do ato mencionado na reunião anterior e agradeceu aos vereadores Juvenal, Edmar, Wesley, Roni e ao presidente pelo apoio e solidariedade prestados. No mês internacional das mulheres, disse ter sofrido preconceito em um atentado, mas que fez a ocorrência e apresenta à casa e também que pegou cópia da ata e que se as coisas não prosseguirem, não irá brigar. Porém, se as coisas persistirem, irá tomar providências e que estende sua indignação à Lília, que também estava no carro, e que ela não seja perseguida e sofra retaliações, pois é uma mulher e mãe de família. Espera que a justiça seja feita. O vereador Juvenal solicitou à administração que o trabalho itinerante seja dado prosseguimento ao mesmo, pois atendeu a várias pessoas,
com relação ao boletim de ocorrência apresentado, solicita que seja encaminhada à administração e que o servidor seja afastado do cargo até que seja resolvida a situação, pois se há um processo em andamento até a apuração final, o servidor deveria ser afastado. O presidente Alessandro reiterou que, em conformidade com a lei orgânica e o regimento interno, o afastamento do servidor se daria caso houvesse uma comissão especial ou se a prefeitura desse início a um processo administrativo. O vereador Juvenal esclareceu que apenas ofereceu uma sugestão e que reconhece a necessidade de agir em conformidade com a lei. O vereador Roni mencionou os casos de transporte da saúde, onde pessoas saíram de Santo Hipólito às 2 horas da manhã e retornaram às 22h30, que é uma falta de respeito, tendo sido solicitado ofício para a resolução do caso. Dada a palavra ao vereador Wesley, este cumprimentou a todos e reforçou a necessidade de aumento de alguns servidores, principalmente aos que prestam serviços nas estradas, apresentando um modelo de projeto propondo aumento salarial. O presidente Alessandro elogiou o serviço prestado pelos servidores que têm deixado as estradas em perfeito estado e reafirmou a necessidade de rever o aumento salarial dos mesmos. Estando cumprida a finalidade da reunião e não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrados os trabalhos, convocando a próxima reunião ordinária para o dia 15 de abril, terça-feira, às 18 horas. Submeta a ata lida em votação. Palavra o vereador Roni. Votação da ata lida. Sobre aquela... Essa ata lida agora. Aprovo. Vereador Wesley. Vereador Júnior. Aprovo. Vereador Luciene. Aprovo. Vereador Júnior, falei já, né? Greicio. Aprovo. Juvenal. Aprovo. Azemar. Aprovo. Fica aprovada a ata lida referente à reunião ordinária anterior. Senhores vereadores, nós temos três projetos que estão em trâmite na casa, guardando, né, aí estudos, os pareceres e também ser colocado em votação. O projeto 4, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo a contratar a operação de créditos. O projeto 5, que institui o Programa de Recuperação Fiscal REFIS. E tem o projeto, proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, de autoria do vereador Júnior. Esses 3 projetos já foram encaminhados para as comissões nas reuniões anteriores. Lembrando que o projeto 4 e o projeto 5 já se encontra com prazo esgotado para emissão dos pareceres das comissões. E do projeto de autoria do vereador Júnior ainda não esgotou o prazo. E nós temos hoje mais um projeto que eu encaminho às comissões para estudo, que é o projeto 6 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes gerais de elaboração de execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2026. Essa é a LDO, tá, que chegou aqui na casa. O livro também é bem grande, se vocês quiserem dar uma olhada, até para propor alguma emenda, alguma mudança de remanejamento de investimento, também está sendo encaminhado para as comissões. Os presidentes gostaria de falar em relação ao projeto 4 e projeto 5, que já está com os prazos esgotados, se vocês vão pedir mais prazo ou se já estão com os pareceres? E esse projeto tem estudo já? Não, é isso que eu estou querendo saber, que o prazo deles esgotaram. Vocês vão pedir mais prazo, como é que é? Ô, Alessandro, eu vou falar pela nossa aqui. Se for possível, da gente alinhar o estudo, eu pediria mais um pouco de tempo de prazo, porque os 30 dias vai dar dia 21, né? 21 é feriado, não seria Sim. isso? Seria São 15 mais 15. Mais 15 daria 21, nós antecipamos a reunião. Sim. Mas aí, um pouco de bom senso de todos e comum, que a gente ganhasse esse tempo para a gente fazer os estudos, a gente aproveitaria e marcava um dia de manhã, onde a gente fazia os estudos de todos os outros e a gente já eliminaria, já colocaria para votação e para trâmite. Já remaneja, então, para a reunião do dia 9, pode ser? Porque a reunião seria 2 e 16. Como o dia 2, sexta, já vai ser o evento da cidade, então nós jogamos para 9 e 23. Aí dia 9 já Positivo. A gente vai para vocês sempre, a gente tranquilo? já chegando ali Falando rapidinho. Pode ser assim, com Juvenal? Lúcia, eu estava conversando com Lúcia. Para mim, em relação, tranquilo. que semana passada, Marlene, por motivo de saúde, não pôde vir, e na última hora, teve um problema lá também, não deu para vir. Nós estávamos pensando
os demais, se tiver de acordo, depois do feriado, na quarta ou na quinta, a gente reunir para estudo. Uma vez que são vários projetos, dá prazo também, se tiver que pedir, né, devolver ou tirar alguma dúvida para a gente poder pedir, porque alguns aí tem um prazo da comissão vencido. Dá o parecer das comissões, tudo bem, mas em votação sem estudo nós não vamos colocar, né? Então, não faz diferença. Não estão em medida de urgência. Então, o que é que nós estamos querendo? Se todo mundo estiver de acordo aí, na quinta-feira que vem, após, porque na segunda ainda é feriado, né? Aí, na quinta-feira, que Lúcia quer levar a resposta para a Marlene, para confirmar, para a gente fazer o estudo na quinta, um dia só para estudo, gente, que veja bem, não combina reunião de Câmara com estudo de projeto no mesmo dia, uma vez que tem vários projetos, nós estudamos um por um, se tiver que fazer alguma emenda, se tiver que pedir, fazer um ofício solicitando alguma informação de um por um projeto, tem projeto aí que eu tenho certeza que vai ter muita dúvida. Então, na quinta-feira, se todo mundo estiver de acordo, a gente marcar com a Marlene para a gente estar estudando. Mas seria de manhã? Seria, aí, no caso... Será que elas não colocarem Fica no à horário disposição de regimental, vocês. não? Eu tenho disponibilidade à noite, ser, né, Juvenal? porque Vai tem estar gente que é em aula, funcionário, né? Semana que vem. Me informando. Ou vocês antes, querem pra mim de é manhã? tranquilo, não tem problema. Mas Que aí que vocês... Desde que seja uma coisa já definida. Definido. Aí, Lúcia pediu para Porque ver aí vocês pra fariam o levar. estudo do 1, 4, 5 e 6, os 4 A projetos. gente, porque um tempo maior, a gente tem condições de estudar os projetos direitinho. Aí eu fico, vamos decidir entre nós todos aqui, o que vocês acham? Aí sim, Lúcia falou que ia para ela e Marlene vir, porque a LDO, a Marlene, a Lúcia também vai vir. Aí, na quinta? Porque a LDO tem que fazer audiência, né? Audiência. Audiência. E audiência pública, eu vou pegar agora o calendário, aí ela vai passar para mim, para a gente falar para ela que nós temos essa programação. Então, ela tem Não fica só que ser 3. votada até dia 30 de junho. Então tem Ah, não, tempo, então só entra Tem tempo, estudo hein? de 3 projetos. 3 assim. projetos, Eu então. vejo com a Alessandra porque é eu e ela que fazemos a Sim. Tá, e os outros 3 projetos você fecha com Marlene para quinta-feira? Posso estar fechando sim. E o outro nós pautamos em julho, junho, já entra pro... Dá para ser na parte Esse da manhã? primeiro tem recesso, não. Vai ser? Dá para mim também. Para mim também. Sim. Para mim, sempre à tarde é melhor. Beleza. Olhando o lado de Marlene, Você vai acordar. Então fechou. 17 horas. exatamente, olhando o lado dela. tarde eu não consigo vir. Hã? À tarde eu não consigo vir. Você não consegue? Independente do dia, Esse horário, Tem prefeitura. esse horário tá falando é após 5 horas. Ah, não, dá. Horário de 17? 6 horas. É, 6 horas. À noite. 5 horas. Dá. Então às 17 horas então você fecha lá, gente? Qualquer alteração você joga no grupo pra gente. Tá? Quinta-feira às 17. Ok, então, aí fica então marcado, né? Quinta às pessoal? 17. 15 às 17 e... Tá, e a LDO nós vamos fazer ainda audiência pública e se tiver tudo ok o projeto... Hã? Não, Próxima quinta. na próxima. Próxima quinta, depois do Isso. feriado. E aí, se tiver tudo ok nos projetos, vocês me avisam que nós pautamos o primeiro turno dia 9. Se não tiver, nós jogamos ele para o dia 23. Ok? Vai depender se houver dúvidas e tiver solicitado e se as respostas tiverem voltado, né? Pessoal, nós temos também aqui a resolução 1 de 2025, até que cheguei a comentar, explicar para alguns dos vereadores, mas já estava iniciando, foi possível. Nós sempre fazemos 2 devoluções para a prefeitura durante o ano, né? Foi assim com o Maurício, foi com Cláudio, Leonardo, na época comigo também. Acho que todos os presidentes fizeram em 2 fases. Isso é uma forma de ajudar durante o ano, porque algumas câmaras têm o hábito de fazer no final do ano. Então, ou seja, durante o ano o prefeito já passou todos os perrengues, aí chega lá em dezembro já está fechando os balancetes. Então, fazer no início e fazer no final é uma forma de equiparar aí e ajudar. E todo jeito o recurso sobre, seja agora ou seja no final do ano, tem que ser devolvida, né, Lúcia? E aí a gente está fazendo essa resolução
não é matéria, é só uma resolução que vota em turno único, só que a presidência tem que dar ciência aos vereadores e também os vereadores fazerem essa autorização, né, seja agora ou no meio do ano. No caso, final do ano já não tem necessidade. Mas eu vejo com os seus vereadores que também, se caso, né, precisar de mais informação, Lúcia também está aqui, ou se não, também na semana que vem, se for necessário, a gente convoca uma extraordinária e coloca, se caso vocês precisarem de mais esclarecimento. Mas são devoluções, essa resolução não cabe nem estudo, é devolução normal, que nós vamos fazer agora e outra final do ano. Aí eu gostaria de ver com os vereadores se há necessidade de vocês fazerem alguma análise, ou se vocês preferem que faça, após o feriado, uma extraordinária para a gente fazer essa análise. A aproximação de recurso após o fechamento da folha, a aproximação será de 150 mil, mas a gente vai saber certinho após o fechamento da folha de abril. Por quê? Nós vamos ter que fazer o pagamento dia 30 e aí esse valor restante nós devolvemos. Eu tenho aqui, vou pedir às meninas para encaminhar para vocês. Eu fiz um balancete, até ia colocar no telão ali, mas é uma folha bem colorida, bem explicadinha, que Pedro preparou para a gente, e aqui vem todos os gastos durante o mês. Normalmente, no regimento interno da casa, pede-se que faça a prestação de contas no final do ano. Eu gosto, sempre quando eu estou no presidente, fazer mês a mês, para não se perder o que está gastado e também o vereador olhar. Final do ano não dá nem para entender. Então, eu estou fazendo mês a mês. Aí vem CEMIG, Oi, vem internet, as linhas vivos, vem os pagamentos todos dos servidores, das contas, das assessorias todas, os valores que são feitos de empréstimos, os valores que são feitos de pagamentos de lanches, e todos os itens um a um é listado nessa tabela, com os valores pagos na frente e depois apresenta-se o final. Então, por exemplo, vocês terem uma ideia, no mês de janeiro, nós ficamos com um saldo de 46.844,56. Já para o mês de fevereiro, nós ficamos com 32.956, e para o mês de abril, 36.830,38. Então, hoje nós temos em caixa 116.631. Então, provavelmente, com o fechamento de abril, nós chegamos na casa dos 150. E a perspectiva para o final do ano depois, mais ou menos em torno de 200, 200 e poucos, mais ou menos em cabeça aqui, né, Lúcia, que a gente está fazendo. Porque a gente agora está preparando uma folha de 13º. É dobrada. As obrigações patronais. E aí foi possível fazer essa junção, seus vereadores, porque nós não estamos fazendo compras de nada, a não ser os serviços essenciais mesmo da casa, que materiais de limpeza, lanche, água, luz, internet e os pagamentos. Por quê? Os outros presidentes, desde a presidência de Russo, de Maurício, dos últimos 6 presidentes, cada um foi fazendo uma mudançazinha na Câmara. E hoje, acho que não há necessidade, porque a gente precisaria que mesmo era trocar de prédio. Então, fazer mais gastos usando esse recurso aqui dentro da casa, que, na verdade, precisa desmanchar, seria desnecessário. A gente encaminhando para lá, acho que estaria ajudando mais o município, uma vez que a gente tem que devolver mesmo. E até que eu cheguei a comentar com alguns de início aqui, e eu vou estar falando para os restantes, que nós não vamos devolver, se assim vocês definir que seja agora, definido para nenhum setor. Será mesmo para a prefeitura, e gostaria que na divulgação que fosse a Câmara e não a mesa diretora, viu, Rússia? Para que é um trabalho de todos os vereadores, sem definir se é para essa secretaria ou para outra, para a prefeitura. Que às vezes você coloca para um item, uma parte da sociedade não gosta, outro gosta, então a gente devolvendo para a prefeitura, a gente está devolvendo para a municipalidade, para os serviços essenciais que a gestão achar necessário. Em nome de todos os vereadores. Esse valor devolvido não impede que os vereadores façam alguma viagem. Não. Nessa devolução, nós atentamos a deixar aproximadamente em torno de 3 mil para fechar o mês, até cair o outro recurso. E aí depois nós temos só lá em dezembro, então a gente volta a ter.
tá? Não tem impedimentos. Nós estamos tendo mais ou menos em torno de 1.500 por mês em termos de diária, que é os vereadores que estão indo. O que eu me atentei para avisar dentro do grupo foi justamente para o vereador avisar antes de ir, porque às vezes o vereador vai sem dinheiro, passa um perrengue lá para depois receber. Então eu quero que o vereador vai já com a diária paga. É melhor assim. Porque aí você já sai daqui com o dinheiro, você já faz um recibo, tudo de onde você vai, com quem você vai estar, se coloca o convite, e na volta você traz foto, você traz recibo e coloca, fica uma coisa mais tranquila. Porque é muito ruim o vereador ir sem recurso para depois receber com a marca. Ô, Alessandro, diante de tudo que você falou, assim, existe um motivo específico? Não. A gente tem exemplo, normalmente... forró, não tem nada a ver. Não, a prefeitura, se ela quiser usar, por exemplo, para gasto com forró, se ela quiser usar para gasto com a saúde, para gasto para a educação, é da partir do momento que a gente faz a devolução, aí a gente já perde a patente do dinheiro. Nós não podemos fazer... nós fazemos todos os mandatos 2 vezes no ano. Leonardo, lembro que ele fez também, foi no mês de abril, Cláudio já fez pós o meio do ano, mas não tem uma definição do que a prefeitura vai usar, não. Eu não vou fazer indicação aqui, porque isso seria colocar em necessidade só aquilo, e uma vez chegar lá, o prefeito pode usar para outros lugares, né? Não, essas previsões são todas garantidas, mas não pode deixar, não. Aí eu gostaria de ouvir primeiro, se vocês querem fazer agora. Lúcia, se alguém quiser fazer alguma pergunta, às vezes com relação não ficou entendido, gente, enquanto eu passo para vocês aqui. Tem aí os... Cadê, gente? Tá com Rayane, a mesa diretora assina primeiro, e depois tem os presidentes também das comissões. Aí eu gostaria de ouvir os presidentes. O caso é Júnior, Russo e o Asley. O Asley, tranquilo? Assinar ou deixar para semana que vem? Ok? Russo? Júnior? Ok? Então pode escolher a assinatura. Senhores vereadores. Sim. Vai perguntar eu não, eu vou levar lá. Hã? Não altera. Senhores vereadores, eu esqueci de falar aqui no início, o pessoal da equipe da prefeitura deixou, né, essa lembrancinha aqui de Páscoa. O está doido quem pegar o meu aqui. Para todos os servidores, tá? O prefeito Darvis, Dedé e a equipe pediu para estar entregando para vocês aí, tem um na mesa de cada um. Vocês levam para os meninos seus aí, para vocês não comer. Juvenal, enquanto nós... Você vai deixar para as considerações? Não, essa pergunta que você queria fazer. Vamos pôr de votação primeiro, né? Então tá. Você fala... A resolução? Tá passando ali? Tá. Gente, tinha um negócio aqui que eu queria pegar, que deu o cão do trem. Eu queria... Cadê a Rayane? Rayane, depois você chama Pedro aqui para mim. Pessoal, esse balancete dos 3 meses, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, como as pastas também, Pedro já vai deixar a partir da semana que vem disponível para vocês, que às vezes vocês querem fazer algumas sugestões, cortes, alguma coisa, fica à disposição. Aqui está tudo discriminado e colorido, vocês podem estar fazendo a observação, viu? Ô, Júnior, o projeto em relação aos fogos, também, acho que você pediu a retirada dele, eu não lembro. Pediu, né? Ah, não, então tá. É porque eu fiquei preocupado. Tá. É só porque eu fiquei com dúvida, senão se tivesse em pauta ia ficar atrasado. Ô, Pedro, você consegue...
ok aí? Ok? Ah, tá. Pode, né? Pessoal, então ela vai em turno único, viu, a resolução. Para votação, vereador Wesley. Vereador Luciene. Vereador Juvenal. Aprovo. Vereador Zemar. Aprovado. Vereador Gleison. Vereador Júnior. Aprovo. Vereador Roni. Aprovo. Passo, então, para as... Fica aprovada, então, a resolução. Passo, então, para as considerações finais. Vereador Wesley. Quiser fazer daí, para plenário. O projeto aqui vai para lá, o projeto aqui vai para lá. Perdeu? Luciene, então. Anotou demais, né? Faz igual a Juvenal. Juvenal anota tudo, já traz uma pauta. Não? Tranquilo. Desejar um feliz Páscoa aí, uma feliz Semana Santa para todos, tá? Um bom feriado. Os que vêm com Deus e retornem em paz, né? Temos um feriado longo, a gente tem que ir nos estados. Desejar uma feliz Páscoa para todos, de Santo Paulo, que Jesus possa nascer no coração de todo mundo que veio. Feliz Páscoa para todos vocês. Amém. Vereador Juvenal. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria só de, se tiver ao alcance de Vossa Excelência, ou se tiver alguém da casa aqui que consiga me ajudar a responder, eu recebi algumas solicitações nessa semana com relação aos gastos do forró. Lá no portal da transparência tem valores lá e que as pessoas estão jogando aí ao ar, né? Por exemplo, tem um valor lá de 8 milhões, quase 9 milhões, que as pessoas estão entendendo que é o gasto que a prefeitura está fazendo com o forró. E eu até acredito que não seja, mas não tenho autonomia, né, e nem consigo responder isso de uma forma que eu esteja confiante para responder. Então, se tiver alguém aqui, talvez Vossa Excelência mesmo consiga responder isso, como que funciona isso, como esses valores que estão no portal de transparências, tentar explicar às pessoas como que seria, né, esses valores, e até se tiver um valor já específico, mencionar. Sim. Em relação ao forró de Santo Hipólito, desde o primeiro mandato, nós criamos uma comissão de organização da festa. Luciene já fez parte em algumas desses últimos 4 anos. Nesse último agora da Câmara, que o Creudo convidou eu e Gleison. O Gleison está fazendo parte. E essa comissão, ela organiza toda a parte estrutural da festa, do início até o fim. E o que acontece? Por exemplo, barracas. Nós optamos... antigamente, as barracas eram pagas por um recibo manual e a organização recebia. Mas aí dava muita controvérsia, Juvenal, em relação a valores. Ficou na mão da pessoa, será que foi entregue na prefeitura? Então, hoje, por exemplo, é feito um alvará, né? É feito um decreto regulamentador, cada ano ele muda, por isso que é regulamentador, e ali vem definido o que vai ser cobrado para cada barraca, pelo tamanho e pelos itens que ele vai vender. Por exemplo, quem vende bebida, refrigerante e água. Quem vende comida, refrigerante e água. Quem vende só a parte de dose, capifruta, só isso. Justamente para um não atrapalhar o outro e todos ganhar. A partir do momento, é feita uma reunião também com essa equipe para passar todos os valores e, após definido esses valores, é publicado esse decreto regulamentador, inclusive está no portal também de transparência, e aí começa-se os interessados a tirar o alvará. E aí esses valores, emitido através da tributação, um boleto, e a pessoa paga o valor da barraca, e esse recurso cai lá na tesouraria, ou seja, a comissão não tem nenhum acesso a esse valor. Inclusive, Júnior participa como integrante da Feira Arte, que é um projeto que está desde 2021
contido na cidade, que é um grupo que participa do maior número de festas e apoia o maior número de festas. Esse grupo ele tem os valores bem mais abaixo. Para vocês terem ideia, o pessoal ficou com o valor de R$ 800, uma barraca de 3 por 6, e o pessoal de fora com o valor de 2.000. Então, ou seja, teve um incentivo de mais de 60% para isso. Então, resolvida a questão. Em relação às contratações, são mais definidos pelo prefeito e pelo secretário de Cultura. Como a comissão está sempre ali reunindo, as nossas atrações, elas chegam mais ou menos em torno de 465 mil. Todas as atrações. Com relação à estrutura, às vezes a pessoa vê o palco. O palco ele é dividido, palco, iluminação e som. Então, são 3 tipos de pagamento. Aí vem banheiro, vem gradil, vem tenda, aí vem seguranças, brigadista. Então, tem toda uma estrutura. Esses valores, eles também... esse eu não tive acesso ainda, porque lá nessa licitação não passou ainda para a comissão. Mas, segundo o secretário, chega mais ou menos em torno de quase 400. Ou seja, a estrutura toda da festa ela chega de mais ou menos em torno de 800 a 800 e poucos mil. Então, aí nunca seria 8 milhões. Aliás, nem o forró de Curvelo não chega a 8 milhões. E aí, o que eu acho que pode ter acontecido, e essa indagação foi também questionada em 2022 ou 2023, né, Luciene? Com a Luciene. O que acontece? O município, não somente em festa, mas também em outras situações, ela adere ata. O que é adesão de ata? Por exemplo, Curvelo. Uma festa de Curvelo, exemplo, que, né, não sei o certo, mas vamos por exemplo, que ela fica em 3 milhões, exemplo. Aí o município daqui, ela vai aderir à ata de Curvelo, para o processo ser mais rápido. Quando ela adere à ata, ela não adere pedaço de ata, ela adere à ata toda. Então, ela vai aderir uma ata de 3 milhões. E aí, o que o povo vê? Lá no portal, 3 milhões. Nossa, a festa fica 3 milhões. Não, ele está aderindo uma ata. Aí, dentro daquela ata, eles vão contratar os itens que eles querem. O serviço que oferta. Por exemplo, lá naquela ata, Juvenal, vai ter 200 banheiros, mas o município vai contratar 30. Então, o que o pessoal tem que olhar? Não é a adesão da ata que está publicada, ele tem que olhar as notas fiscais. Então, o que eles devem ter visto? Uma ata, né, pode ser, não sei, uma ata de 8 milhões, ou pode ter vindo do portal Transparência um resumo durante os 4 anos todos, que eu acho que nem isso. Está mais para ser uma ata, vou ter que conferir. Mas 8 milhões, se fizer isso, nem se vendeu o município todo. O município não recarda isso no ano. Então, vai ser isso. E hoje, vocês terem ideia, Guilherme Silva, o município pagou no ano passado, para Guilherme Silva, 40 mil. Hoje o sol dele está 180 mil. Então, as empresas do ramo de artistas têm que estar, sim, um absurdo. Hoje você pegava a banda que tinha aqui 40 mil, hoje está 80. E as bandas são todas de renomes nacionais e internacionais, por exemplo, a do sábado. Mas vou pedir para que a prefeitura remaneje a cópia da pasta assim que terminar, Juvenal, para a Câmara, para que vocês tenham acesso, né, todo o gasto, e também vou tirar uma planilha da tributação do resumo do que foi pago também de barracas e colocar tudo junto, porque aí quando o pessoal perguntar, não, filho, aqui, ó, o valor foi esse aqui, né? Então, precisamente o que eu consigo explicar. Tá. Não, eu te agradeço, né? O meu entendimento também, quando eu olhei no portal, também foi mais ou menos isso, né? Porém, eu não me achei que eu estava com conhecimento adequado para responder isso, né? Mas vai ser importante, né, se a prefeitura conseguir fazer essa prestação de conta e encaminhar, né, para que a gente possa até justificar nesses valores e ter argumentos para questionamentos, né? Então, seria muito importante que fosse feito isso realmente. Eu gostaria também de agradecer aqui o prefeito hoje. Nós acabamos de fazer uma entrega lá em Senhora da Glória de uma plantadeira de 3 linhas, uma carreta hidráulica, né, um basculante hidráulica, uma grade niveladora e uma roçadeira hidráulica, né? Esses implementos foram entregues nas mãos do presidente da Associação Comunitária dos Moradores de Senhora da Glória, Associação Comunitária dos Produtores Rurais de Senhora da Glória, Caquente, Lameirão da Serra, né, na pessoa do senhor Geraldo de Russo.
Então, nós acabamos de entregar isso lá hoje, né? Já entregamos há um tempo atrás um trator, e eu acho que isso foi e será muito útil, né, para os pequenos produtores da região. E a gente agradece aí ao deputado Fred Costa, por ter nos ajudado aqui, ao prefeito Dário, ao vice Dedé, que esteve junto com a gente na solicitação desse material. O presidente falou aí que vem um projeto aí sobre refis, né, sobre a questão do IPTU. Eu vou alertar aqui novamente o pessoal do Serviço da Secretaria de Cultura, que não só em Senhora da Glória, mas no município, tem várias casas que são tombadas pelo patrimônio histórico do município. E essas casas, elas têm o direito de se isentarem do IPTU. E isso não acontece. Então, eu pedi novamente, já fiz esse pedido aqui uma vez, volto a pedir, que as pessoas procurem essas casas. Já me falaram que as pessoas têm que vir à prefeitura para solicitar isso, mas a maioria das pessoas nem sabem que eles têm esse direito. Por que não? Se está conseguindo, eles estão mantendo um patrimônio dentro do município, por que não a própria prefeitura ir até essas pessoas, oferecer essa isenção do IPTU para essas pessoas? Porque é um direito que está legalizado, é um direito que é uma lei, existe uma lei específica para isso, que dá esse direito às pessoas. Então, para que a gente ficar questionando, o fulano tem o direito, mas ele não veio aqui fazer um requerimento solicitando isso? Eu acho que não tem necessidade disso. Se a lei já fala sobre isso, por que não a gente chegar, olha, você tem o direito, você tem uma casa aqui que é um patrimônio do município, você vai estar isento daqui, a única coisa que eles têm, né, de isenção, de valorização dessa casa por esse propósito deles, é isso. A prefeitura não colabora, por exemplo, com reforma, e acho que também nem pode, né, com essas coisas que poderiam ser necessárias nas casas. Então, acho que o IPTU seria o mínimo, né, que seria a prefeitura fazer isso. Então, com relação a isso, eu peço, né, que a prefeitura tenha o carinho de olhar para essas pessoas nesse ponto. Isso não acontece só em Senhora da Glória, mas também aqui no próprio cidade de Santo Hipólito, existem casas também tombadas, né, como patrimônio do município. Com relação a esse extrato, presidente, que Vossa Excelência está passando para a gente aí, eu até já tinha o hábito de procurar, né, com o Pedrinho ali. Na verdade, eu procurava era o extrato bancário, né, que eu pedia sempre, às vezes, não sempre, mas em alguns meses eu solicitava, porque eu acho que é interessante, nós, enquanto vereadores, sabemos o que está se passando aqui dentro dessa casa. Né, e não é por questão de desconsiderar ou julgar o trabalho de nenhum presidente, não. É porque eu acho que eu tenho o direito também de conhecer aquilo que está sendo exercido aqui dentro dessa casa, né, então já tem esse costume de procurar com o Pedro, né, esse material, mas é excelente a ideia de Vossa Excelência de já passar isso, transmitir isso para a gente, que eu acho que é importante, né, nos passar aquilo que é até de direito nosso. Né. No mais, eu agradeço a todos, principalmente ali o meu amigo Ernesto, né, que apesar de morar bem longe aqui de nós, mas ele é uma pessoa que acompanha essa casa aqui, quase todas as reuniões, né? Só não acompanha quando é impossível, né, Ernesto? Então, é uma pessoa que tem um carinho muito especial pelo nosso município. Muito obrigado pela presença. Juvenal, podia encaminhar para a gente, todo mundo assinava, ou você mesmo assina esse ofício solicitando uma pessoa que possa fazer esse levantamento, esse cadastramento dessas casas? Acho interessante. Sim. Né, Tiana? Prepara bem, não dá pedindo, né, com urgência, visto que eles já começaram a cobrar. Feito uma visita para fazer esse levantamento, que acho que só Glória e Santo Hipólito mesmo que tem, poucas casas, uma semana eles fazem isso. Azemar, a palavra. Boa noite a todos. Seja bem-vindo, senhor Ernesto. Graciete, meu amigo César, o FU, né? Sempre está com a gente aí. Hoje eu quero não vou pedir um requerimento, não. Eu quero pedir o nosso líder, Gleison, para levar até o executivo, a respeito da rua. Deixa eu chamar aquela rua lá, Gleison? Raimundo Caldeira.
porque começou a obra, as camas alegres, o vereador ficou todo mundo alegre e ficou para aquilo mesmo. Hoje mesmo um morador me ligou, me cobrando. O vereador, foi um pedido seu, começou bem, agora ficou pior, está sendo pior agora, eu vou dizer que agora ficou pior, porque mexendo na rua, está dando muita lama quando chove, muita poeira. Então, o vereador, gostaria de pedir para você, o senhor está conversando com o prefeito lá, se é culpa do prefeito, se é culpa da empresa que foi listada. Aí na próxima reunião você traz para nós fazendo favor? O vereador, até onde eu estou sabendo, de primeira mão. Certo. De primeira mão que eu estou sabendo, porque a rua lá estava ficando muito estreita. Aí eles chegou à conclusão que ia aumentar ela só para um lado só. Eu estive no local lá e falei que se aumentasse a rua para um lado só, iria apertar um lado e deixar o outro folgado. Verdade. Aí chegamos à conclusão que ia tirar e abrir ela para os dois lados, de início. É que foi depois que teve uma chuva, parece que a água retornou, porque não tinha acabado de fazer a terraplanagem lá embaixo ainda. De início é isso, mas amanhã mesmo eu já vi as coisas, o que está acontecendo. Porque realmente aquela obra está atrasada mesmo, e muito atrasada. Mas foi dado ordem de início da execução das obras? Já foi dado em ordem de início. Então a empresa está perdendo prazo. Isso, eles começaram lá e tirou os meio-fio. Porque nós chegamos à conclusão que a rua estava ficando estreita, e estava realmente muito estreita. Eles queriam abrir só para um lado, eu peguei e falei que não, que ia abrir para os dois lados. Ia ficar ruim, isso. somente calçadas, né? Aí, no caso, eu acho viável seria ir lá, mexer na terraplanagem de novo e notificar eles para iniciar a obra. Então, beleza, muito obrigado. Certo? Não é só isso, boa noite amanhã a todos. Eu vejo. Inglês pode dar continuidade? Boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero ver com o prefeito o seguinte, porque tem vários ofícios para ser atendido, e pelo que eu vejo, atendeu muito pouco, nós já estamos com 3 meses de mandato, vários pedidos. Eu acho que ele podia apertar um pouquinho e começar a atender pelo menos os pedidos mais simples, para já começar a agilizar, que até começa a animar mais nada dentro da casa, porque nós ficamos só cobrando e não vê nada acontecendo para dar uma animada. Pelo menos dar uma animada em nós. E outra coisa que eu quero mandar um ofício, já foi pedido várias vezes e não foi atendido ainda, a iluminação daquela praça ali, a Praça Maria de Zué, aquela praça ali de Nagibe, está sem luz. Porque aquele pedaço ali Leto até me falou que todo dia ele vai lá e acende. Vamos fazer bonitinho, colocar acendendo no time. Aquele pedaço já é um pedaço escuro, pouca iluminação. Ali é praça de Zué. Praça de Zué, Praça do Dinorá, as duas. Porque não é iluminação, seria uma instalação elétrica da própria prefeitura. Da própria praça. Porque aquele pedaço é um pedaço escuro. Aí fica mais as praças escuras, fica muito escuro aquilo ali. E caminhar esse ofício, doutora Enedite, pedindo para que os ofícios encaminhados desde o mês de janeiro, que eles possam priorizar as solicitações mais urgentes, né? Possam priorizar e executar, né? Porque senão tem um monte de ofícios lá e nenhum foi executado. Se eles começarem a executar, a gente até anima mais, porque nós só está cobrando. Só cobrando, mas não está executando. Aí, a impressão que dá é que nós não estamos trabalhando, né? Não é isso? Porque o vereador quer pedir, vereador Gleison, e aí o que acontece? Nós estamos dando publicidade em todos os pedidos de vocês. Isso. Esses pedidos, o setor de publicidade da Câmara torna público. Uhum. Então, ou seja, todo mês é colocado as fotinhas dos ofícios ali. Isso. Então, o que vai acontecer? A população está vendo, peraí, fulano pediu. Aí tinha que ter um outro ofício, ou então uma filmagem de vocês lá, olha, na data tal, encaminhamos o ofício, nós estamos aqui agora para avisar que foi pronto. Então, ou seja, está tendo um monte de ofício. Se vocês abrirem as redes sociais da Câmara, tem um monte de ofício, mas não tem nenhum que vocês voltaram lá para poder fazer. Outro dia aí tem até tem um monte. Que, fez o da rua. Não pode nem lá dizer que a rua está pronta, porque a rua está parada. E essa última chuva que teve lá, eu fiquei pensando lá em casa, eu acho que aquele povo não passa naquela rua. Não passa não, que pior. E outra coisa... Podia, Júnior, era dar uma... Nós vamos lá? Uma visitinha lá para ver. Não, ficou pior,
Porque Outra eu acho que o povo coisa não passa é- nada com essas últimas chuvas que teve, não. Se a empresa, se tá, a demora é só da empresa, ou se é da empresa e da prefeitura. Isso, porque tem que se ver for, os dois se for da lados. prefeitura, o que a gente tem que fazer? É pedir o setor de licitação para notificar, porque vai chegando um momento que eles não podem participar. Isso. Agora, se a demora também é da prefeitura, então o setor de engenharia tem que agilizar para a empresa começar a executar Espera pra logo. empresa Se começar daqui a pouco a começa a executar chover, a não obra. termina de jeito nenhum. Entendeu? Outra coisa, eu enviei foi enviado um ofício meu, agora parece que tem até mais pessoas que estão cobrando também, a respeito daquela pontinha ali perto da quadra. Aí foi respondido que não podia fazer, porque falta de recurso, aquela coisa, beleza, eu concordo. Só que eu peço o prefeito, com a equipe dele, que olha aquela obra ali com carinho, no fundo de Assis, ali perto da quadra ali, que o ofício, quando foi feito, foi até falado que era perto da casa do senhor Geraldo Vitor, mas não. Era aquela ponte ali perto da quadra, ali no fundo de Liaci. Pelo menos aquela passagem ali, não é dizer que ele vai fazer a grota toda, que eu sei que é uma obra que é um absurdo. Entendeu? Um absurdo, fica muito caro. Mas pelo menos aquela passagem ali que ele possa olhar com carinho. Que eu mexo com obra, eu sei que não é uma coisa cara ali. Dá para fazer. Mas mandar para o ofício para ele de novo e pedir para olhar aquilo ali com mais carinho. Foi aterrar. Tira tudo, arranca tudo. Entendeu? O mais é só isso, uma boa noite. Vereador Júnior? Senhor presidente, eu não sei como que funciona, eu até ia entrar em contato com a secretária, não tive oportunidade, mas eu vou entrar em contato com ela para ver a respeito da plotagem dos carros da saúde, os carros alugados, esse carro não sei como que está o andamento, não tive oportunidade de conversar com ela, mas vou estar conversando com ela para ver se nós plota esses carros, se pode plotar, para ver o que está acontecendo. Pode, né? Pode, Pra deve. plotar os carros. Para ter tão em branco, para saber qual Tava carro que feita, é, qual que tinha não feito é. essas plotagens tudo antes, mas aí quando troca muito, porque às vezes ele Entendi. vem e busca outro, refazer. Eu acho que foi isso, né, César? Que tirou no período eleitoral. Que teve, Tirou por causa da eleição? E não fez de novo. É. Podia dar uma olhada isso para nós lá, Vai César, dar uma fazer plotar os plotar carros. de novo. Isso. Inclusive, É quem não sabe qual carro que é saúde, tem qual os carro que não desavisados é. que sai. Isso aí. A reclamação é justamente essa. Vereador Júnior, tem a palavra? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu queria retificar aqui uma informação que eu dei, Alessandro, vinda de você. Aquele dia da reunião dos feirantes, eu te perguntei uma estimativa de custo sobre o forró, você me falou em média 460 mil, parece que é um pouco mais. Então, talvez eu tenha entendido errado. E eu falei para as pessoas, quando me perguntaram, eu falei que eu não ia olhar portal, transparência, porque lá ainda não teria sido pago. Só o pós, que aí que você olha o que é quitado, que você vai saber o que realmente foi gasto. Não vou olhar contrato de licitação, porque pode ser para mais, mas eu uso de menos. Se eu licitei 10 garrafas, não necessariamente eu venho comprar as 10. Seria mais ou menos isso. E eu dei essa informação errada e eu peço desculpa às pessoas que eu falei que era em média 460 mil, parece que é um pouco mais, depois a gente apura esses valores aí. Eu tive até lá, Gleice, conversando com o Morgana essa semana, ela me recebeu muito bem, eu não tratei desse assunto das plotagens dos veículos, porque já era um assunto seu, que você tinha comentado comigo, eu tentando te lembrar, esquecendo aqui, mas hoje nós lembramos. Eu tive com a Morgana a fim de discutir com ela inúmeros assuntos. Fiz 3 indicações a fim de receber, porque, como eu disse na reunião passada, a gente é muito rotulado. Às vezes a gente chega, por um motivo ou outro, a gente é mal interpretado. E aí, Morgana me recebeu muito bem, conversamos sobre diversos assuntos, e a ideia lá era discutir para arrumar solução, não o culpado. O culpado não vai resolver a vida de ninguém. Nós tínhamos um problema aqui, que era a respeito dos protocolos, da falta de protocolos de encaminhamento de consultas e exame. O usuário chegava na saúde, entregava um determinado documento, seja ele pedido de exame ou de consulta, e acontecia um imprevisto ou outro, não cabe a mim julgar quem está certo ou quem está errado.
e esse documento sumiu, às vezes não tinha explicação do porquê. Uma maneira mais simples que a gente encontrou, eu nem sabia da existência que já tinha na saúde, que era a sistematização, de, né, o prontuário, os pedidos seriam todos sistemas. Quer dizer, isso otimiza demais, ajuda demais, mas ainda assim o usuário sairia sem a garantia. E o próprio sistema lá, nós conversando junto com as meninas, o próprio sistema dá esse protocolo. Então, a partir do momento que ela conseguir, olha, ela depende de um tempo para adequar com a equipe dela, esse problema de sumiço de documento, não só agora na gestão dos dados, como gestão passada que aconteceu, acontecerá mais, porque o usuário terá garantia. E o sistema hoje emite esse protocolo. Diante de toda a circunstância que a gente tenta conversar, tenta negociar, a gente sabe que funciona como engrenagem. Às vezes falta um dente e esse dente faz a corrente cair, né, Juvenal? Não vou culpar ela e não era a minha intenção isso, a intenção era a gente entender os problemas e tentar buscar soluções para eles. A gente tem uma questão aqui que são os usuários, né, da saúde que fazem hemodiálise, ou os da comunidade do Buracão. Recentemente tivemos um problema aí com organização de horário, pode ter acontecido um imprevisto ou não, mas qual foi o meu intuito lá? Buscar soluções, cobrando, óbvio que eu estou fazendo a minha função, mas sem culpar ninguém, mas que a gente precisa de achar soluções para esses problemas. A gente não pode só ficar falando de demanda, de demanda, de demanda. A demanda existe, ela talvez nem diminua, faça aumentar, mas a gente tem que se organizar aqui para a gente poder atender bem. Conversei com ela também, Rony, a respeito daquela questão que a gente sabe que foi imprevisto, foi um mal entendido, a da quinta-feira, mas que ainda assim existem casos de comorbidade de Santo Hipólito, existe casos de pessoas idosas com CA, existem diversos casos, eu não vou ficar aqui salientando para justificar a necessidade. É que, na minha conversa com ela, eu pedi que ela tivesse um pouco mais de atenção com essas pessoas que, às vezes, por exemplo, sai de Santo Hipólito 10 para as 12 da manhã, é o horário que precisa sair daqui, porque senão também não consegue passar no anel e, consequentemente, entrar dentro da cidade na área hospitalar. Mas que essas pessoas que tivessem as agendas para a parte da manhã, que óbvio, vai sair mais cedo, mas as que estivessem para a parte da tarde, não comprometesse essas pessoas que saem mais cedo, porque às vezes você tem uma consulta 7 da manhã e uma 5 da tarde, aí vem uma van com 10 pessoas, todo mundo da 9 fica esperando uma. Eu sei que tem toda uma questão de curso, mas que a gente pudesse sentar e discutir isso, ou cortar na carne, não sei. A gente precisa melhorar, porque hoje são eles, mas amanhã vai ser um de nós. E podemos não estar aqui, podemos estar lá de usuário. E aí vamos cobrar de uma coisa que a gente não tentou fazer aqui? Então eu peço para que a gente tente criar uma cultura de dignidade e direito junto aos usuários, que amanhã nós podemos ser um deles. E eu não estou aqui para culpar Dado, estou aqui para culpar Morgana, setor de transporte, mas a gente tem que achar a solução, não sei como. Vamos estudar todo mundo, vamos conversar, porque eu acho que 10 cabeças pensa mais do que uma. Às vezes, onde é que eu vejo dificuldade, o Juvenal não vê, o Alessandro não vê, talvez o Russo, com a experiência que tem, também não vê, e a gente precisa negociar essa situação para tentar melhorar. Negociar, no caso, seria estudar melhor cada caso. Né? E a gente vai dar, né, para ela um tempo para a gente voltar, para saber em que pé que está e futuramente fazer novas cobranças. Tive também no setor de educação, onde eu fui abordado por alguns professores, a respeito de um assunto polêmico, que é o rateio do Fundeb. A Jane também me recebeu muito bem, discutimos alguns assuntos e eu fiz essa indicação, mas que mesmo não havendo a condição de pagamento, não havendo a sobra, que ela informasse os saldos. Eu acho que transparência é tudo. Então, não teve. Não teve por quê? Porque não tem saldo. Prova lá, de acordo com o orçamento dela, que não teve sobra, então não tem rateio. Mas se tivesse, né, que elabora melhor ali para que faça. Porque a ideia aqui é da vossa. Às vezes a gente fica tímido. Brinquei isso com o Rony, que agora poda de árvore, quebra-mola vai ser comigo. Uma vez que eu critiquei a vida inteira. Mas eu estou dando voz para alguém, ué. A gente está aqui para ser um intermediador e se a gente não tiver coragem para ir, para fazer, nunca vai ser ouvido e nunca vai ser sanado. Então, diante disso, eu deixo aqui para todos uma feliz Páscoa. Agradeço ao Dário e Dedé pelo mimo aí, né? Não vai dar para todo mundo não, Rony. Rony está querendo o meu aqui, mas no mais aí, todos tenham uma feliz Páscoa e fique com Deus. A palavra, vereador Rony. Boa noite a todos. Eu quero também já falar que Dário, aquele dia, acabou de explicar que não tinha culpa do carro que aconteceu em Belo Horizonte, daquela reclamação que eu fiz. Ele acabou de falar que, por conta dele,
O carro sai com a revisão, mas é para revisão, não é para... E outra coisa, o povo com as lâmpadas aí está continuando a cobrar, viu, Alessandro? Eu fico até sem graça, já está inteirando pela... mas já ainda está cobrando ainda. Então, eu tinha falado até para a Gleice. Então, e outra coisa também, você podia tornar aí, pedir para roçar aquela linha lá, só ali está um perigo no acidente ali. Eu já pedi várias vezes, está entendendo, acho que é a terceira vez. Ué. Então, nossa, mas está um perigo ali. Ali na estrada da linha. Tem TAC, você tem passado lá, Gleice? Não, tá um descaso ali, sabe? Boa noite a todos. Senhores, com relação, Júnior, até peço desculpa, talvez você não entendeu. Para mim, você tinha perguntado qual era o valor das bandas. Eu falei 465, não foi que eu te falei? E aí eu não falei de estrutura. Que até o de estrutura ainda eu não tenho mesmo, mas na mente é mais ou menos isso. 465. É a única que eu tenho certeza, porque já terminou todo o processo. Já de estrutura eu não tenho noção, que eu falei que eu acho que chega na casa dos quase 400 também, mas ainda eles não definiu, porque está aumentando o espaço, talvez vai precisar de mais gradil, mais tenda, mas deve chegar mais ou menos isso. Em relação ao que o Júnior falou da questão do carro, gente, realmente eu também já recebi reclamação com relação a isso. Quem vai de manhã não aguenta esperar até a tarde, né? E quem vai à tarde tem que sair de manhã e esperar. Então, eu acho que seria a forma aí daqui para frente, a gente, juntamente com os nossos deputados, ver se consegue indicações para melhorar essa questão da frota, porque, veja bem, se vai uma van, Júnior, se fosse duas, né, quem tem o horário de manhã, vai de manhã, sai daqui, né, 5 horas da manhã, eu acho que ele sai, para pegar os atendimentos até meio-dia. E quem tem de, tipo, 2 horas da tarde, sai daqui 11 horas, né, e aí fica os 2 horários, faria a van do turno da manhã e a van do turno da tarde. E uma casa de apoio, será que não daria certo Eu também? creio que se tiver os dois, muita gente não fica, porque tem família, tem filho. Eu creio que na situação que Júnior falou aí, se fizesse 2 horários de carro saindo daqui, ou seja, inserir mais uma van. Né, Júnior? Acho que seria... Eu penso assim, Alessandro. Eu penso assim, Alessandro, cada dia é um dia diferente. A demanda, a gente sabe que ela é grande, alta, a demanda é grande, mas tem que assim, ter mais se veículo. tentássemos organizar, um dia ou outro imprevisto, não atrapalharia a vida de ninguém, não, mas o problema é que é recorrente, mas não é agora do mandato de idade, não. Sim. Pelo menos agora nós temos carro, antigamente nem tinha. 6 pessoas na ambulância, não cumpriam lá atrás, hoje é diferente. O que eu queria falar é o seguinte, para que a gente buscasse soluções, não ficasse... A demanda é alta, entendeu? Eu cheguei até a perguntar, Júnior, para eles se não poderia conversar com o pessoal, tipo assim, os lugares que o pessoal vai, que tem horário, Juvenal, tipo 7 horas da manhã e outro 2 horas da tarde, se na hora de marcar, eles pedissem, olha, que uma coisa é eles marcar lá, quem é de Belo Horizonte vai chegar 2 horas, a pessoa sai de casa ali 1h30, já chega lá. Aí explicar, olha, essa turma, nós estamos indo aqui do interior, consegue... Segundo eles, não. Eles não fazem. É a definição deles. Porque poderia tentar colocar todo mundo de manhã ou todo mundo à tarde. De preferência, todo mundo à tarde. Aí diz que não consegue. Então, o que teria que fazer? Era incluir mais um veículo. É aumentar a frota. Não tem jeito. A única forma. Eles não conseguem dar horário. Casa de apoio, como o Gleice falou, no passado tinha. Mas agora quem vai fazer o exame, tem criança em casa, não quer ficar. Então era 2 turnos mesmo. No caso, é a casa de apoio ser, vamos supor que vai consultar de tarde, consultava cedo e ia para lá. De tarde, para fazer o descanso até a van voltar, para não ficar na rua. Para não ficar na rua. Poderia ser no caso de descanso, né? Só para descansar durante o dia. Entendeu? Porque a pessoa fez o exame de manhã, vai para lá e deita, tem ali um lanche. Passa lá e pega ele. Exatamente. Porque tem essas casas de apoio, parece de alguma coisa de clínica, mas quem faz aquele tratamento CA constante tem. Né? Exatamente. Porque não é todo mundo que vai lá consultar que tem noção de andar, caçar alguma coisa. Exatamente. Senhores vereadores, nós temos então uma próxima reunião, dia 9, e a outra dia 23. Ok? Aí nós já finalizamos. Tem alguma coisa, Wesley? O Asa tinha deixado por último antes de passar. Vai passar, não? Vai. Vamos só a palavra, vereador Asa. Boa noite a todos. Tem que parabenizar aqui, eu tive na escola lá de Senhora da Glória,
A Escola Municipal é Círia Trindade Moura, né? Círia, né? E quero parabenizar aqui a diretora Laene, secretária Betânia e professoras Kelly, Luciana, Elisete, Fabiana, Vânia, Margarete, Geralda, Cláudia, Eudes e o Carlinho. E serviçais Nazaré, Amanda, Rafaela, Cleusa e Marilene. Eu quero parabenizar aqui, que eu fui muito bem tratado, um pessoal simpático, e não estava nem querendo ir embora. Então, eu quero parabenizar todos esses nomes aqui, dessa lista aqui, que eu fiz questão de pedir, um por um, para não esquecer de ninguém. Esqueci não, né, Juvenal? Eu pedi lá. Se você falar meu nome, pode Meu amigo Juvenal. Mas eu fui muito bem tratado lá, Juvenal. É um pessoal simpático, pessoal bacana, me mostrou a escola toda, mostrou as construções novas. E pediu também para mim estar fazendo um pedido aqui especial aqui, não sei se é o chefe de obras lá que... Chefe de obras, né? Que tem um vazamento lá e eles colocaram um forro novinho lá e essa chuva que deu lá, deu um vazamento lá. E eles estão preocupados em danificar os forros. Então ela pediu para... Já está pedindo aqui nessa pauta da reunião também, esse ofício, para até o pessoal dando uma olhada lá nesse vazamento lá. E parabenizar o nosso chefe de obras, Inélio, também, pelas estradas aí. Até fiz um vídeo lá, as estradas estão tapete, está de parabéns. Toda a sua equipe está de parabéns. Viu? No mais é isso aí. E agradecer a Jane pelo... Eu nem tinha mandado o ofício, eu pedi o ofício, mas nem mandei. Porque o prefeito já tinha conversado comigo, eu conversei com ele a respeito, ele já tinha me dado a posição, né? E a minha posição que ela mandou o ofício aqui, mas parabenizar ela pelo ofício aqui, muito bem explicado. É isso aí, porque o pessoal cobra da gente, a gente tem que cobrar deles mesmo, né? Que eles que estão lá na frente, então a gente tem que cobrar. Então quero parabenizar a Jana aqui pelo ofício respondido aí para nós aí. E obrigado a todos, feliz, né? A Páscoa aí, Sim, pode falar. Feriado aí, e que vocês bebem pouco. Senhor presidente, só aproveitando a fala do nosso amigo Wesley ali, e o Asla, né? E vi uma postagem de Vossa Excelência também com respeito à questão das forças que estão um problema aqui no município, né? Lá na Glória também está na mesma situação. E só para você, não sei se você conseguiu alguma coisa. Ou... com a Débora eu já procurei, ela estava mostrando uma dificuldade muito grande, através da Copasa. E aí eu não sei, como eu vi a sua postagem, eu achei que poderia estar Eles esquivaram assim e eu estou tentando marcar agora de ir lá para ver. Senhores vereadores, a última reunião que nós tivemos secretários, né, fiz questão de depois passar, apesar que eles ficaram um pouco, né, tímidos assim, em relação a uma questão, mas eles têm gostado de ir, porque assim, o que eu percebo que da última gestão para cá, a Câmara está mais atuante, essa situação dos vereadores visitarem as secretarias é algo assim que, bem no passado, né, de 2013 para trás, não tinha mesmo, o pessoal não ia, era só aqui. E eu vejo quando os vereadores vão nos setores, isso é importante, porque o secretário às vezes acha que tá legal daquele jeito, ele está fazendo a administração da cabeça dele. E o vereador vai e leva uma administração mais pautada pela população. O que o pessoal está pedindo? E aí ele se atenta, opa, está faltando aqui, realmente o pessoal não está gostando. Porque o que eu falo, o vereador é a voz do povo. O povo fala com o vereador. O povo não vai no secretário, o povo não vai no prefeito, muito difícil. Mas o vereador, se ele subir ali no quebra-coco, descer até lá embaixo, uns 10 para ele para poder falar. E o povo sabe o que está acontecendo. E nós vamos falar a boca do pessoal. Então, visita mesmo, vai em todos os setores, porque vai ajudando os secretários e mostrando para eles o que está certo, parabeniza o que está errado, a gente vai ajudando e levando também para o prefeito. A partir dessa semana, gostaria de passar para vocês, já foi começado a chamar o pessoal, e eu acho que uma grande turma já começa a trabalhar na segunda-feira, creio que antes, Márcia, terça-feira, já vai fazer uma reunião com o pessoal, então, né, vocês vão acompanhando onde é que vai estar alocando, se está todo mundo indo à função, se ninguém está em desvio, está tudo certinho. Parece que já começou a chamar, e parece que o pessoal começa na terça-feira.
mas eles deverão fazer uma reunião com todo mundo antes. É mesmo para acompanhar se o pessoal está cada um na sua função, se está sendo todo mundo chamado certinho, e para o pessoal que, né, que ficou com medo, saber que vocês estão acompanhando para ter a certeza de que vai estar tudo certo. Mas pelo que eu dei um observado o dia que eu fui levar até mesmo a documentação, eles estão fazendo com uma organização muito clara. O pessoal que, pelo que eu entendi, que passou nas vagas, eles estão chamando todos, e se precisar, vai ser o pessoal da sequência que será chamado também para, no caso, o contrato. Então, ou seja, eles não estão pegando o outro, eles estão seguindo a lista, então que dá, né, uma organização maior. Pessoal, hoje nós temos de aniversariante Juvenal, 4/4, né, que fez aniversário, não, 14/4, né, Juvenal? E não chamou nós lá para o churrasco na casa dele. O Wesley, dia 18, e Juninho, dia 23. Então, nós vamos no dia de Wesley ou vamos para a casa de Juninho, que Graciete falou com nós aqui para todo mundo ir. Mas Graciete chamou, que Graciete é fina ali no Tigagosto, ela veio e estava falando ali. Então, vocês já estão convidados. Graciete mandou convidar, viu, pessoal? Então, nós vamos aproveitar que não vai ter reunião só dia 9. Nós cantamos parabéns para os 3 aqui, né, pessoal? Ficando de pé. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Juvenal! Viva! Wesley! Viva! Juninho! Viva! O Wesley não está aqui, nós vamos comer o bolo dele. Por não haver mais nada a ser tratado, declaro encerrada essa sessão.